Irmãos queridos, nós temos encontrado de tempos em tempos frases que se repetem e se tornam corriqueiras no vocabulário nosso e de muita gente. Eu, com muita frequência, passo ou vejo carros passando, ou pela rua onde passo, vejo carros com adesivo dizendo Deus no controle. Quem já viu esse adesivo? Eu vejo isso também em casas, em janelas de casas. Deus no controle. Eu vejo isso em fachada de empresa. Deus no controle. Mas Deus está no controle? Essa frase parece trazer paz para as pessoas que estão se fazendo valer delas. Deus no controle. É como se aquele que coloca esse adesivo na para-brisa traseiro do carro, ele estivesse com a expectativa, ou esteja com a expectativa de que nada de mal lhe aconteça. Por quê? Porque Deus está no controle. Mas eu quero, à luz da palavra de Deus, perguntar, será mesmo que Deus está controlando absolutamente tudo? Inclusive as nossas decisões erradas, a nossa passividade, a nossa procrastinação, os nossos pecados. Será que Deus está no controle de todo veículo que passa com essa frase impressa e adesivada em algum lugar, no para-brisa, na lateral? Deus no controle. Será que o Senhor está no controle daquela empresa? Porque o proprietário adesivou, colocou na fachada, Deus no controle. Será que Deus está no controle daqueles que, com a expectativa de que possam atrair esta ação sobrenatural de Deus para guardar, para livrar, para prosperar, colocando uma camisa e escrita no peito, Deus no controle? Será que Deus está controlando ou Ele está governando e esperando que nós nos posicionemos? A diferença entre governo e controle é profunda e tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, a sua vida espiritual, a minha vida espiritual. Eu quero te conduzir a refletir sobre isso com profundidade nessa noite, porque Deus nos deu autoridade aqui na terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, na NVI, eu leio o Senhor dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra. E agora veja também o Salmo 115, versículo 16, versão revista e atualizada, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Amados, Deus é soberano, sim, mas o soberano decidiu delegar à humanidade o domínio da terra. Ele confiou a você e a mim autoridade espiritual, autoridade moral, autoridade de decisão. E sabe o que isso significa? Significa que nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Há muita gente por aí que está entendendo errado e se revoltando contra Deus, porque diz: mas como é que pode Deus, o Deus cristão, que é Deus, que diz que é amor, como é que pode permitir que uma criança esteja ao relento, vivendo como mendiga, nos lixões, comendo lixo?
Como é que pode esse Deus, que os cristãos dizem que é amor, permitir todo tipo de guerra e pessoas inocentes sofrerem, como estão sofrendo agora os palestinos, estão sofrendo os judeus, estão os israelitas e estão sofrendo os iranianos, os ucranianos, os russos, quanta gente inocente sofrendo. Mas, amados, nada disso significa que é a vontade de Deus. Muitas vezes o que nós vemos no mundo é resultado da ausência de governo humano e espiritual. Veja bem, o que são as guerras? Fruto de decisões humanas. O que são as tragédias morais? Fruto de escolhas erradas. E o caos na sociedade? Fruto da ausência da manifestação dos filhos de Deus. Porque Jesus diz que nós devemos ser sal e luz para fazer diferença, manifestando como filhos de Deus em atitudes, em decisões que conduzam a sociedade a reconhecer o seu distanciamento do Senhor e a olhar para nós e querer ser como nós, que temos paz, equilíbrio, satisfação, por estarmos sob o governo do Deus vivo. Deus nos confiou autoridade, mas muitos de nós terceirizamos essa autoridade, repetindo a frase mágica: Deus no controle. E ficamos parados, esperando que o céu resolva o que Ele mandou a gente resolver aqui na terra. Amados, Deus espera posicionamento e não passividade. Abra comigo agora em Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu vou ler na versão corrigida fiel. Jesus dizendo assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Preste atenção no tempo do verbo. Quem liga? Quem liga? Diga eu. Quem liga é você, eu. Onde começa? Diga na terra. Não é isso que diz o texto? Quem liga sou eu. Quem liga é você. Onde? Aqui na terra. E depois? Depois o céu responde. Então repita depois de mim: quem liga sou eu. Começa aqui. E então o céu responde. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, na versão da tradução brasileira, está escrito: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos queridos, a criação geme. O mundo está em colapso. E o que está Deus esperando? A manifestação dos seus filhos. Filhos que oram, filhos que agem, filhos que decidem, filhos que se posicionam sobre os princípios e valores da palavra do Senhor, estabelecidos por Ele, para que com estas atitudes provoquemos o agir do Senhor. Quando dizemos que Deus está no controle e deixamos tudo nas mãos dele, sem fazer nada, muitas vezes estamos dizendo: eu não quero decidir, eu não quero mudar, eu não quero orar, eu não quero agir. Irmãos, nós não podemos viver um cristianismo ascético. Não podemos viver um cristianismo de clausura. Não podemos viver um cristianismo de subir montes para ficar orando, esperando ver a folhinha brilhar em chama que não a consome. Nós precisamos ter atitudes que espelhem os princípios e valores que Deus estabeleceu. E isso, meus irmãos, ficar nessa passividade
Não querer agir, decidir, não querer mudar, não querer orar, não querer agir, não é fé. Isso é inconsciência espiritual. E Deus nada fará, porque Ele está aguardando a manifestação daqueles que são seus filhos. Deus governa, mas o controle é seu. É meu. O controle é nosso. Sim, Deus está no trono, Ele é o Rei dos Reis, mas Deus não é um ditador. Ele governa, mas Ele só toma o controle de uma vida que lhe entrega o volante. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Então ore, clame, posicione-se, obedeça. Porque Deus age através de quem entende o seu lugar de autoridade. E a gente está vivendo numa realidade tão distópica, tão distorcida, que muitos crentes do sexo feminino estão se deixando levar por ideologias, acreditando que devem assumir uma posição de autoridade que não lhes foi conferida por Deus. E há muitos que se dizem crentes, tanto homens quanto mulheres, para defender isso como verdade. É preciso entender o nosso lugar de autoridade. Esposas precisam entender o seu lugar de autoridade. Maridos precisam entender o seu lugar de autoridade. Filhos precisam entender o seu lugar de autoridade. Patrões precisam entender seu lugar de autoridade. Todos precisamos entender o nosso lugar de autoridade. Pense num carro de direção hidráulica. Eu vou falar com aqueles que entendem essa linguagem. Depois eu vou explicar um pouquinho para os que não entenderem. Pense num carro de direção hidráulica. Você precisa colocar a mão no volante. A direção está assistida, sim, mas você ainda precisa decidir para onde irá. É você quem mexe o volante. Para quem não entende essa linguagem da mecânica, pense num carro automático. É um carro que tem um dispositivo chamado piloto automático. Você aperta um botãozinho e ele mantém aquela aceleração que você está. Você está a 80 por hora, você aperta um botãozinho dizendo para o carro, eu quero continuar a 80 km por hora. E você tira o pé do acelerador e a velocidade vai ser mantida constante. Você programou o carro, ele é automático e vai manter aquela velocidade. Mas é você quem deverá manter as mãos ao volante e decidir para onde ir e estar pronto para fazer as manobras necessárias. Somos nós quem temos o controle. Jesus não vai invadir a sua vida e arrancar o volante da sua mão. É por isso que há tantos que sofrem acidentes, causam acidentes, matam pessoas ou se matam. Com a plaquinha escrita lá atrás, em algum lugar no carro, Deus no controle. Deus está no governo, mas Ele só governa quem entrega o controle para Ele. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você usou essa frase? Deus está no controle. Eita, tudo bem? Deus está no controle. Como é que vão as coisas? Deus no controle. Mas quantas vezes você usou isso como uma desculpa espiritual para não mudar? Deus está no controle da sua procrastinação? Deus está controlando as suas palavras rudes? Deus está no controle da sua falta de oração? Deus está no controle da sua falta de domínio próprio, e por isso é que você fala do jeito que fala, o que fala, e age da maneira como age? Claro que não. O Espírito Santo quer governar, mas ele respeita o seu livre-arbítrio. Por isso, a palavra de Deus nos ensina, Gálatas 5:23, o apóstolo Paulo, da parte do Senhor, diz: o fruto do Espírito é domínio próprio. Você precisa decidir obedecer. Deus quer que você domine sua mente,
seus impulsos, sua língua, sua casa, sua carne. Constantemente eu ouço alguém dizer: quando Deus me libertar do cigarro, quando Deus me libertar do álcool, quando Deus me libertar da pornografia. Não foi Deus quem colocou isso na vida? Foi você. E quem deve largar isto é você. O problema é que para entrar tem uma facilidade incrível, para sair se faz absolutamente necessário exercitar total controle contra todos os impulsos terríveis para que isso não aconteça. Não viva como se fosse um passageiro da sua vida ou da sua própria história espiritual. Levante-se hoje como um filho de Deus, revestido de autoridade, meu irmão, minha irmã. Deus está no governo, mas quem está no controle? Quem? Essa é uma resposta que só você pode dar para si. A sua vida espiritual, emocional, familiar e eterna depende dessa resposta. Que hoje seja o dia da sua virada. Eu falo com você que é crente, eu falo com você que ainda não assumiu uma aliança com Jesus para viver tendo-o como Senhor da sua vida. Que hoje seja o dia da sua virada. Dos que se levantam para orar com autoridade, dos que param de fugir e começam a governar com domínio próprio, dos que deixam de se esconder atrás de frases prontas ou atrás de diagnósticos de médicos, de psiquiatras, de psicólogos. Eu tenho ouvido muita gente hoje dizer que eu sou assim porque eu tenho TDAH. Eu sou assim porque eu tenho transtorno de ansiedade. Eu sou assim porque eu sou bipolar. Mas eu ouso dizer como terapeuta, eu ouso dizer como pastor, eu ouso dizer como quem todos os dias está lidando com o ser humano clinicando. A grande, grave maioria é apenas a busca de encontrar uma razão para fugir da sua própria responsabilidade. Muitas vezes, sim, inconsciente. Mas hoje é dia de você, ou noite de você, assumir o protagonismo da sua vida com responsabilidade. É tempo de virada, de parar de dar justificativas do porquê você não ora, do porquê você não tem autoridade sobre as suas inclinações. É tempo de virada dos que param de fugir e começam a governar com domínio próprio. É tempo de virada dos que deixam de se esconder atrás de frases prontas e começam a viver debaixo do reino de Deus com controle nas mãos, mas o coração entregue ao Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um apelo a você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Você pode continuar, quem sabe eu falo com alguém que tem dado como explicação ou justificativa o tempo, as circunstâncias, a dificuldade, seja ela de que natureza for. Meu amado, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se você está longe dos caminhos do Senhor, ou se você, meu irmão, se afastou dos caminhos do Senhor, se você tem sido um amigo de Deus, não, um amigo não, alguém que tem amizade, o desejo de amizade com Deus, e por isso você frequenta com alguma regularidade os cultos dessa igreja ou de alguma outra igreja, Deus tem responsabilidade não com os que visitam, mas com os que habitam. O Salmo diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só estes podem dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei.
Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou se você está longe dos caminhos do Senhor, você precisa saber, Deus não está controlando a sua vida, mas Ele está esperando que você entregue o controle para Ele. Ele não vai te forçar, mas Ele te convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje Jesus quer ser o seu Salvador, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Você tem o volante, mas só o reino de Deus pode te levar para o destino eterno. Só Jesus pode fazê-lo. E se você quer entregar sua vida para Jesus, eu queria que você pensasse sobre isso agora, assim como todos demais. Quem é que está controlando sua vida? É a mágoa, o ressentimento. É o sentimento de menos-valia. É a ideologia, a filosofia humana. É a corrente política do momento. O que é que está controlando a sua vida? Dê você a resposta que for. Se a resposta não for eu estou controlando a minha vida. Porque ainda que você esteja se permitindo ser controlado por emoções, e quem sabe até por um terceiro, porque a palavra de Deus diz que o diabo, que é nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Significa isso? É que ele está o tempo todo buscando influenciar a minha e a sua mente para tomar atitudes, decisões. Usar do controle, que é seu, para fazer aquilo que desonra, desagrada a Deus. E por consequência, você não possa experimentar o agir de Deus para abençoar a sua vida. Você pode continuar tendo como pretensão que uma frase mágica mova o mundo espiritual e conspire em seu favor, mas isso não é verdade. O que você precisa é entregar a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. É receber Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, mas fazer dele Senhor da sua vida. Pastor, isso implica em ter que se tornar membro da igreja? Sim, é consequência. A igreja não salva. Nem há nenhuma igreja na face da terra que seja perfeita, a começar dessa aqui. Não há nenhum pastor que seja perfeito, a começar de mim. Somos todos humanos, imperfeitos. Mas como cristãos, como aqueles que entregamos nossa vida ao senhorio de Cristo, comprometidos em viver de tal maneira a dar prazer ao coração de Deus. Mas cometemos erros. A diferença está em que o cristão, ao cometer um erro, não é porque ele planejou, intencionou, desejou. O erro, pecado na vida do crente, tem que ser um acidente. Eu sei, você tem visto muitos que estão aí fora, crentes há muitos anos, talvez ocupando posições de liderança em igrejas, sendo péssimo exemplo. São maridos que são adúlteros e são evangélicos, porque são membros de uma igreja. São empresários que são corruptos, mas são conhecidos como evangélicos, porque são membros de uma igreja. Isto não é igreja, isto é alguém que está mantendo o controle da sua vida, tomando as decisões erradas, longe de Deus. Mas para ter a salvação e a vida eterna, é preciso que você reconheça que você não tem o controle para entrar no céu. Ou será que tem? Tem. Porque o controle é decisão, é escolha. E o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele não disse, tem gente cansada, pode ficar tranquilo. Tem gente sobrecarregada, pode ficar tranquilo que eu vou até você. Não, ele disse, venham a mim, tome a decisão. Ser membro de uma igreja é consequência, assim como casar, precisa ter uma casa para morar junto. É consequência. Aliança é mais do que apenas um pacto. Ela é verdade
a partir do momento em que o pacto feito é consumado através de atitudes, práticas que o denunciam. Então, para aquele que recebe Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, deve obedecer a ordenança do Senhor, ser batizado e ser integrado no corpo de Cristo, chamado igreja. Porque, ditado que todos conhecemos, uma andorinha só não faz verão. E como filhos de Deus, aqueles que assim recebemos Jesus como Salvador e Senhor, fomos tornados, precisamos estar juntos como a igreja de Cristo, para cumprir o propósito do Senhor, tendo Ele por cabeça aquele que governa, aquele que domina, aquele a quem nos submetemos para fazer a sua vontade. Se há alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, se há alguém aqui hoje que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para Jesus, onde você estiver, eu convido você a levantar o seu braço. Eu quero conduzir você numa oração. Aleluia. Deus te abençoe. Há mais alguém? Pode levantar o seu braço bem alto. Aleluia. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levante bem alto o seu braço. Então, você que toma essa decisão, assim como você que está participando conosco pela transmissão e recebeu essa palavra, você quer hoje entregar sua vida para Jesus, quer recebê-lo como teu Salvador e Senhor, tem um QR Code na sua tela, ou então um link é fixado no primeiro comentário. Clica ali, escreve lá, dizendo: eu hoje recebo Jesus como Senhor da minha vida. Eu hoje entrego o controle da minha vida nas mãos do Senhor, para que Ele governe sobre mim, de modo que as minhas decisões passem a ser de modo a dar prazer ao coração do Pai. Nós queremos andar com você, queremos orientar você, queremos caminhar contigo e fazer desse lugar um lugar de vida para você e para sua família.